Olá, velho força. Eu me chamo Anderson Oliveira e neste vídeo de hoje eu falarei a vocês sobre uma animação que chama iPad Goat 2. Ela é repleta de mensagens subliminares e eu farei uma análise com vocês sobre esta animação. Então fiquem comigo, curtam o vídeo, compartilhem, ativem o sino de notificações e fiquem atentos, tá, para nossa análise. Se vocês entenderem que ficou faltando alguma informação, vocês deixem aí no comentário, porque são muitas mensagens. Então, provavelmente vocês perceberão algo que eu não pude perceber ou que realmente eu não sabia. Então, vocês deixem um comentário aí. Vamos nessa? Aqui podemos analisar que o vídeo inicia com um campo de concentração. Vocês podem visualizar que parece aqueles campos de concentração que nós podemos ver nos livros de história, em que os nazistas deixavam os judeus presos, os arames. Parece uma cabra. Essa cabra, ela tem um código de barras na testa. Realmente é como se a população fosse um produto e estamos dentro de uma caixa. Não sabemos o que acontece ao nosso entorno, estamos aprisionados e nem sequer nos damos conta de que estamos numa prisão. E este símbolo na testa da cabra caracteriza que nós somos um produto realmente. Agora, a cabra está passando por uma espécie de hipnose. É exatamente isso. Ela está sendo hipnotizada pelas coisas mundanas. Dessa forma, é muito mais fácil ela ser enganada, ser alienada. Enquanto os donos do mundo continuam atuando nas escuras. E por fim, ele ficou totalmente hipnotizado. Essa mão essa mão vocês podem visualizar que aqui é o cifrão e aqui parece um coração ou um sangue apenas. Representa o poder econômico mundial movimentando as peças da política e de todos os setores da sociedade. Então, o poder financeiro mundial comanda tudo, movimenta políticos, artistas, autoridades, eles estão em todos os setores. A mídia, então o poder financeiro comanda tudo. Ex-presidente americano George W. Bush sendo manipulado com um chapéu de burro. Essa prática foi usada em alguns países para caracterizar um aluno que não se dedicava a um aluno que não se dedicava ao estudo ou que realmente tinha alguma dificuldade de aprendizagem. Vamos colocar esse chapéu no George W. Bush e querendo mostrar que realmente ele não está agindo por si, que ele apenas obedece regras, ele obedece pessoas que estão acima dele. Antigamente esse chapéu também era usado por magos. Vocês podem ver que em filmes, em desenhos, os magos, as bruxas sempre utilizam esse chapéu pontiagudo. Caracteriza também um símbolo do ocultismo, do conhecimento além do que nós estamos habituados. Ele fazendo o teatro, dançando para a plateia, distraindo a plateia. E o chão, o piso, nós podemos ver que o piso é preto e branco. Simboliza o bem e o mal, essa ambiguidade. Exatamente o piso que é utilizado nas lojas maçônicas. Aqui o tubarão significa o poder econômico financeiro. As maiores empresas mundiais são considerados os sharks, porque eles engolem as outras empresas
o setor econômico, eles que tomam conta. Aqui é o canto à coruja, é, é um, é um símbolo do esoterismo, significa conhecimento, sabedoria. Aqui vocês podem observar, acima da lousa vocês podem observar que aqui fala da evolução humana. E essa luz ao entorno da cabeça, na última figura aqui, significa iluminação ou despertar humano. A ativação da sabedoria. Então aqui também fala um pouco da origem das espécies de Darwin, né? Ele destrói todo o entendimento cristão, né? Que a origem das espécies é uma ciência. A origem das espécies é uma ciência que refuta completamente a Bíblia. E aqui no relógio, aqui ao lado vocês podem observar o relógio apontando para meia-noite. Ele significa o relógio do Apocalipse. No ano de 1947, na Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, eles criaram um relógio que mostrava o tempo aproximado para que houvesse um dia do Apocalipse, um dia do juízo final. E cada vez que esse ponteiro se aproxima da meia-noite, quer dizer que está se aproximando o dia do juízo final. Inclusive, já passou na TV várias vezes esse relógio do Apocalipse. Então vocês podem acompanhar aí, ó, que o relógio já está marcando meia-noite. Que isso mostra que já há uma nova era, um novo período, um novo momento. Vou continuar o vídeo. Vocês podem observar aqui no jogo que a palavra formada é evolução. O que já diz também com a imagem acima, quando mostra a evolução humana, o que fazemos a correlação com a origem das espécies de Charles Darwin. A contagem regressiva continuou e George W. Bush se transformou em Barack Obama. Aquela figura que parecia até certo ponto tola, agora se transformou numa figura carismática que apresenta características de uma pessoa inteligente, bem intelectual, assim como Barack Obama é, né? Se expressa bem, conversa bem em público. Então, ele se transformou, mas ambos são marionetes do sistema. Começou com George W. Bush sendo manipulado e continuou com Barack Obama. Aqui vocês podem observar aqui, ó, a palavra wow, que em inglês significa rindo alto, rindo muito. Tá? Então aqui, ó, vocês podem observar que é exatamente o que o Barack Obama está fazendo. Será que estão rindo da cara da população? Pode ser, né? E aqui nós temos uma garota com várias pessoas aqui atrás dela. Aparentemente, todos estão desmotivados, tristes e aprisionados. Nós vemos aqui pelos arames que estão ao redor deles. É como se fossem escravos e não tivessem nada que pudessem fazer para sair dessa situação. Aqui atrás nós temos o coelho. Esse coelho e essa moça e essa menina lembram muito Alice no País das Maravilhas. E o símbolo do coelho no esoterismo é o símbolo do conhecimento. No desenho, no livro de Alice no País das Maravilhas, o coelho direciona Alice para a toca do coelho. A toca do coelho é o conhecimento, é o local da sabedoria. O coelho é o guia para mostrar o caminho que se deve seguir para atingir o conhecimento. E aqui ela representa, podemos dizer, Alice no País das Maravilhas. E ela está segurando um fruto. Esse fruto é uma maçã que remete ao texto de Gênesis sobre o fruto do conhecimento do bem e do mal. É o fruto pelo qual o mundo caiu.
o fruto que Eva provou e depois Adão e ofereceu a Adão. Então este fruto que ela está segurando representa o fruto do conhecimento. Aqui, a maçã, ela se abriu. E aqui vocês podem observar que a maçã lembra o aparelho reprodutor feminino. Representa, então, podemos caracterizar como o nascimento. Porque aqui a flor de lótus rosa, em tradições orientais, significa divindades, seres espirituais elevados. Então aqui, ó, da sabedoria, porque este fruto representa a sabedoria, da sabedoria surgiu uma divindade. Essa divindade veio a partir do conhecimento adquirido. E aqui, ó, nós podemos ver um sapato pisando sobre uma moeda. Eu não sei exatamente o que isso significa. Se vocês souberem, coloquem aí nos comentários, tá bom? Mas essa moeda lembra muito o Bitcoin. Pode remeter às moedas digitais. Mas assim, ainda é muito superficial para entender exatamente. Então, aí o nascimento da flor de lótus, que significa o nascimento de uma divindade. Enquanto a divindade nascia, Barack Obama está aqui tenso, preocupado, ansioso. Ele está criando expectativa para algo que aparecerá. E a contagem regressiva não para. Aqui, ó, Salmo 23. Tá? Então é o Senhor é meu pastor, nada me faltará. A bandeira dos Estados Unidos voando, como se não valesse nada, né? Como se realmente o período de glória americana, o período de glória americano estivesse se encerrando. E aqui, ó, o relógio apontando para meia-noite, que remete ao relógio do Apocalipse, mostrando que à meia-noite chegaríamos ao dia do juízo final. A bandeira dos Estados Unidos rasgada, né, significa o fim de uma era. E aqui, ó, representa, vocês devem saber, que o dia 11 de setembro, as Torres Gêmeas, quando foram atingidas pelas aeronaves e foram destruídas, ocasionando a morte de milhares de pessoas. Na verdade, isso aqui foi um sacrifício. Foi o marco para uma nova ordem, para uma construção que estava sendo arquitetada há muito tempo. Eles deram um pontapé para a evolução de seus planos e a conclusão de seus objetivos. As Torres Gêmeas sendo destruídas. Uma pessoa que aparentemente se suicidando por conta do fato que ocorreu da destruição, das mortes em massa, do sacrifício, na verdade. Essa cabeça aqui nesse barco simboliza o deus Anubis. É uma entidade egípcia, da mitologia egípcia, da cultura egípcia. E ele fazia o transporte das almas até o mundo dos mortos. Aqui Osama Bin Laden, utilizando o distintivo da CIA. Se vocês não sabem, ele foi treinado pelos Estados Unidos para reprimir alguns terroristas que estavam atuando
em algumas regiões. Ele recebeu esse treinamento e, posteriormente, ele se voltou contra os Estados Unidos, ocasionando os ataques terroristas. Mas realmente não foi isso que aconteceu. Ele faz parte do teatro. Ele faz parte de tudo o que está sendo arquitetado com um objetivo final que o vídeo vai mostrar aqui no decorrer. Mas assim, tentem entender que Osama Bin Laden é aliado do governo americano e ambos estavam atuando com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo. E aqui a lua de sangue é até uma profecia do livro de Joel, que fala que antes do dia do juízo haveria uma lua de sangue. E essa lua, nesse formato, simboliza também o mundo do islamismo. Porque vocês podem observar que em todas as bandeiras eles utilizam uma lua nesse formato. Representa, então, o islamismo. E aqui atrás do Bin Laden vocês podem observar algumas pessoas segurando armas. E é como se eles tivessem a forma de pirâmides. E vocês observaram que ele tem asas? É como se ele fosse o anjo da morte. Aqui o petróleo sendo derramado no mar. A Estátua da Liberdade dos Estados Unidos. E abaixo, a estrela de 6 pontas, que é utilizada por várias culturas, inclusive pelos judeus. A Estátua da Liberdade sendo destruída, isso pode significar o quê? Que a liberdade está encerrando. O período de liberdade que nós tínhamos está acabando. E começará uma nova era, sem liberdades. Seremos mais podados do que já somos. Aqui o nascimento de um bebê. E este bebê está sendo observado por uma serpente. Parece algo que está querendo manipular este bebê. Tem um formato de uma televisão e dentro dessa televisão tem um olho. E parece meio réptil, né? É como se fosse o olho de uma cobra, alguma coisa do tipo. Então, antes da pessoa vir ao mundo, ele já está sendo manipulado, já está sendo controlado. E a televisão pode representar a mídia. Não só a televisão. Todos os meios que o governo oculto utiliza para poder manipular as pessoas. Aqui, continuando, o barco de Anubis, que é o que faz o transporte para o mundo espiritual na cultura egípcia. O olho na testa, né, representa aqui a glândula pineal, que é a ativação desse poder que os seres humanos possuem, que todos nós temos. Aqui o terceiro olho representa o despertar, representa a nossa conexão com o mundo espiritual, representa a iluminação, a transcendência do ser humano, de ver as coisas materialmente e passar a enxergar as coisas espiritualmente. Vocês viram que aquele feto nasceu e ele está sendo completamente manipulado por este ser. Podemos dizer que são os senhores do mundo. Eles estão preparando esta pessoa, esta criança que acabou de nascer. Aqui vocês podem observar que esta criança está sendo completamente manipulada, está sendo preparada para aquele homem que está no barco de Anubis, saindo do mundo espiritual e vindo para o mundo material. É uma preparação. Ela está sendo completamente manipulada para a vinda daquele homem
que está para chegar. Aqui, ó. Vocês podem observar remédio, pontas de seringas, medicamentos. É como se estivesse deixando as pessoas dopadas com remédio, com a mídia, com a manipulação. E para as pessoas aceitarem realmente qualquer tipo de ordem que lhes seja imposta. O ser aqui, ó, manipulando a criança. E vocês podem ver no queixo dele uma pirâmide. E na ponta da pirâmide tem um olho que tudo vê. Isso representa o poder mundial, a elite mundial, os senhores do mundo. Eles estão manipulando essa pessoa que caracteriza as massas, todos nós, para alguém que está vindo a este mundo. Estão vendo aqui, ó, no olho, parece até 666, né? Compre. É a mídia manipulando as pessoas para não prestarem atenção nas coisas que realmente importam. Vocês podem ver que ele está com um semblante triste, como se estivesse hipnotizado. Olha aqui, os aviões. Os aviões têm a forma de um esquadro e um compasso. Vocês bem sabem que quem utiliza esse símbolo é a maçonaria. O esquadro e o compasso significa a construção de um novo homem, a construção de uma nova sociedade. E a maçonaria, eles são arquitetos, eles são construtores. Eles são construtores de uma pessoa nova, de um ser evoluído. Eles são construtores de uma sociedade nova. Então, aqui, ó, esses aviões, eles estão indo em direção a um determinado lugar. E este lugar está sendo moldado pelos construtores que são a maçonaria. E outras sociedades que atuam da mesma forma que a maçonaria, para construir uma sociedade nova. Aqui eles destruíram o que parece. Aqui simboliza um templo. E este templo possui aqui bem na ponta deste templo, nós vemos uma lua, que simboliza o islamismo. Então eles estão destruindo uma mesquita, o que pode simbolizar todas as demais religiões. O que acontece? A maçonaria está objetivando destruir todas as religiões para que se faça uma sociedade nova, uma nova ordem mundial, sem religiões que possam limitar as pessoas. Isso aqui, nós estamos presenciando a destruição de um templo, de uma mesquita. Mas poderia ser um templo cristão, um templo judeu, poderia ser qualquer outra religião. Então eles estão destruindo a ordem antiga e estão objetivando construir uma nova ordem. Aqui a borboleta, no esoterismo, significa renascimento, avivamento, vida. Então vocês perceberam, ó, a borboleta apareceu representando vida, surgimento. Aqui, ó, esta imagem representa uma criança que foi morta. E aqui representa a Virgem Maria. Vocês podem ver a auréola aqui ao redor da cabeça, e ela está triste. Então representa esta imagem do cristianismo, né? A criança morta e a Virgem Maria aqui triste com a situação. Agora eu não sei o que simboliza este frasco aqui na mão dela. Mas ali ao fundo nós podemos observar, parece a explosão de uma bomba de destruição em massa, parece uma bomba nuclear. Pode representar guerras. O escaravelho. O escaravelho representa entidades no Egito Antigo.
E aqui nós podemos observar que essa criança está com uma ferida sobre o olho, como se o olho tivesse sido arrancado, né? Então pode representar também o olho de Horus, da cultura egípcia, né? Então aqui ele foi morto, provavelmente teve o seu olho arrancado, e o escaravelho significa o renascimento, tá? O renascimento de Horus. Podemos ter diversos entendimentos com esta imagem. Eu entendo que aqui pode simbolizar a depravação do mundo, com este homem representando um pedófilo, e aqui a figura de uma criança sendo usada na guerra, né? Tendo toda a sua inocência sendo arrancada, ela está completamente ferida e a chama dos olhos está sendo apagada. Pode representar também a igreja sendo invadida pelo mal, né? Então, a inocência sendo arrancada de uma criança, que pode representar a igreja, e completamente invadida, e esta criança completamente abandonada. Aqui a flor de lótus está seguindo uma rota, né? Então ela significa a aparição de uma divindade. Aqui esse homem representa um latino. Ele lembra, poderia dizer, um peruano, um venezuelano. E aqui ele está com o martelo e a foice, que pode representar o comunismo, e lado a lado também o socialismo. Então isso daqui significa o desaparecimento do comunismo. Então isso daqui pode representar a destruição do comunismo e de qualquer outra política econômica que possa surgir neste aspecto. Aqui forças militares preparadas para uma guerra. E aqui nós podemos observar na sombra o símbolo do Yin Yang, que simboliza o bem e o mal. São as duas naturezas que fazem parte de todo ser humano, e basta nós escolhermos se deixaremos sobrepor o bem ou o mal sobre a nossa pessoa. E aqui os tanques estão indo em direção a uma moça, e ela está com uma bandeira branca, representando um pedido de paz. E aqui nas costas dela, vocês podem observar o tigre. O tigre representa a hegemonia chinesa, a nação chinesa, o Estado chinês. Então, ela representa a política chinesa objetivando a paz. E aqui vocês veem uma mão que está chamando a atenção dela. A princípio, ela olha de forma agressiva porque alguém está causando importunação a ela. Ela olha de forma agressiva e aparece o quê? Parece a morte. Mas aqui é o poder econômico mundial. Vocês podem observar aqui pelo charuto, pelo cachimbo que ele carrega na boca, o chapéu, que sempre foi um símbolo de autoridade utilizada pelos grandes banqueiros e petroleiros do mundo. E ele representa o poder, a força econômica mundial. Então ele, com um olhar desafiador, enfrenta o Estado chinês, que apenas concorda com a situação e desiste daquela forma agressiva que estava pretendendo antes de saber quem o estava incomodando. Enquanto isso, essa figura aqui parece Jesus Cristo que nós conhecemos, né? A coroa de espinhos, o cabelo, a barba. Então, essa é a figura de Jesus Cristo que o mundo todo conhece. Ele está em transe, aguardando um momento oportuno para despertar.
E aqui, ao mesmo tempo, a mídia está manipulando o garoto que simboliza as pessoas, as massas, preparando ele para algo que está por chegar. Por fim, o barco de Anubis passou por um plano espiritual em que ele estava e chegou até outro ponto. E o suposto Jesus Cristo despertou. Aqui, ó. Ao fundo, vocês veem a imagem, parece uma boca, né? Ele está saindo de uma boca. Aqui, ó, observem. Como se fosse realmente uma boca. Aqui é Deus Shiva, e na cultura indiana é um deus da destruição. Aqui são os peixes. Assim que Jesus Cristo encontrou Pedro, ele falou para Pedro segui-lo e falou assim: Pedro, você será pescador de homens. E aqui os peixes representam os homens, ou a própria igreja seguidora de Jesus Cristo, o corpo de Cristo. Então, todos aos pés de Jesus, desse suposto Jesus Cristo, que na verdade representa o anticristo. Então, a igreja cristã se renderá aos pés do anticristo. Vocês estão vendo esta imagem? Esta imagem aqui, ó, observem. É como se fosse um homem deitado com um órgão genital ereto. Vocês estão observando? É a figura de um homem deitado com um órgão genital ereto. Representa a promiscuidade. Aqui, ó. E aqui, ó. E aqui uma cruz. Pode representar a Igreja Católica ou a Igreja de Cristo no geral, corrompida, a Grande Babilônia. E aqui, ó, vocês estão vendo esse coração com essa luz vermelha? Essa iluminação dessa forma é utilizada em prostíbulos. Essa luz vermelha geralmente é utilizada em lugares de prostituição. E aqui dentro, vemos uma mulher que representa a imagem de uma prostituta. Então, o que ele quis dizer com isso? Quis dizer que a igreja está completamente prostituída, vendida, está totalmente destruída. E isso antecede a vinda do anticristo. Uma igreja completamente corrompida. É isso que está acontecendo. Olha aqui, ó. Ela estava presa, aguardando o momento oportuno. Ó, a contagem aqui. Ela estava muito tempo presa, aguardando o momento oportuno. E aqui vocês estão vendo, aqui embaixo sujo, nas roupas de baixo dela, aqui sujo. O que aconteceu? Sumiu. Pode representar o que? Algum milagre, algum fato milagroso que acontecerá dentro dessa igreja promíscua, dentro dessa igreja prostituída. Não sabemos, mas pode significar algum milagre que poderá chamar a atenção das pessoas. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo aqui esse símbolo? É o símbolo do caduceu, utilizado também na medicina. E ele é utilizado também para representar o deus Hermes na cultura grega e também na cultura romana como deus Mercúrio. Então representa uma entidade pagã, uma entidade das culturas idólatras.
A Shiva fazendo dança da morte, aguardando um momento com ansiedade. Vocês percebam que ela está excitada, aguardando algum fato importante ocorrer. Aqui as pessoas trabalhando, alienadas. E o anticristo apareceu entre as massas, entre a população. E a partir do momento que o anticristo surgiu, as pessoas estão virando poeiras. Ou seja, estão sendo mortas, estão sendo destruídas. Remete ao texto bíblico que diz que o homem do pó veio, ao pó voltará. Então a vinda do anticristo trará consigo a morte de muitas pessoas. Vejam a destruição de todos, todos virando poeira. Aqui, ó, os senhores do mundo, os próprios Illuminatis ou as sociedades que estavam trabalhando para a vinda do anticristo, cumpriu o seu dever e agora está indo se esconder às sombras, porque o seu papel foi cumprido. Agora ele deixará com o anticristo agir sobre tudo o que ele pretende fazer. A partir de toda a alienação e toda a informação inserida dentro da criança que representa as pessoas, todos estão preparados para aceitar o anticristo. O poder econômico mundial, também simbolizado a morte, está feliz com a situação, com o aparecimento do anticristo. Esta dança é uma dança típica da cultura turca, em que os derviches, que são os homens que dançam, essa dança eles ficam rodopiando para entrar em alinhamento com os cosmos e entrar em contato com Deus. É uma dança que deixa eles em transe e eles conseguem fazer essa conexão com o divino, com o Deus deles, através disso, desses rodopios. Vocês perceberam que esse é a mesma criança que estava nos braços de Virgem Maria anteriormente? É aquela criança que estava morta, com o olho ferido e um escaravelho no rosto? É a mesma criança. Está fazendo uma dança. E aqui, ó, ao fundo, vocês podem observar que a lua está uma lua cheia. Inicialmente, quando passou o Osama Bin Laden, era uma lua de sangue. Agora é uma lua cheia. Quer dizer que é uma lua completa. Que o momento se cumpriu. E ele está em transe, fazendo uma espécie de adoração à lua, entrando em conexão com o cosmos, com uma entidade sobrenatural. Ó, aqui, o templo havia sido destruído, que era a religião islâmica. Agora aquele garoto que estava morto ressurgiu, mas ele não está sob a religião islâmica. Ele está sob podemos dizer, sob uma nova religião, sob uma nova lei. Aqui são entidades de diversas religiões, acredito que sejam religiões africanas. Lembra muito aquela máscara que era utilizada na peste negra, em que os médicos utilizavam para se proteger do vírus, mas na verdade não protegia nada. Então, lembra muito a morte. O que pode significar pandemias. Porque esta máscara foi utilizada num período de pandemia, que era a peste negra. Então pode simbolizar a morte em massa por conta de pandemias. Isso daqui é um gárgula. Em algumas igrejas góticas antigas na Europa, na França, em diversos países,
apresentam esses seres que são demônios. E isso significa, na cultura, né, de quem fez essas estátuas, significa que nós precisamos vigiar, porque os demônios estão ativos, trabalhando, atuando de noite para perseguir e tentar destruir as pessoas. E aqui, o anticristo saindo de um templo. Aqui a flor de lótus, que simboliza o renascimento de uma nova era, de uma nova criação, de um novo período, de um novo Deus. Olha o tanto de flor de lótus, ó, acompanhando o barco do anticristo. Ele despertou. E aqui nos olhos dele, podemos ver a imagem de chamas. Então pode significar que a vinda dele trará destruição. E aqui atrás, nós podemos ver um templo religioso, e aqui bem acima dele vemos uma cruz. Representa o cristianismo. E por fim, haverá a destruição do cristianismo. Quando o anticristo surgir, haverá a destruição do cristianismo e viveremos uma nova era, um novo período. Aqui nós podemos observar as pirâmides e ele indo em direção ao Sol. Ele está indo em direção ao Sol porque é como se ele fosse o Deus Sol. Ele é como se essa pessoa, essa figura, fosse a iluminação que as pessoas estavam esperando. Tá vendo? Ó, as pirâmides foram destruídas. Quer dizer que apareceu o que eles estavam esperando. Não há mais necessidade de cultuar outros deuses, aguardar outros deuses. E aqui, por fim, vocês podem ver Heliofante. E aqui vocês podem observar que até o nome da empresa que fez a animação tem uma mensagem subliminar. Heliofante, na verdade, Hélio representa um deus titã na cultura grega. E na verdade, eles fizeram um trocadilho, porque Heliofante era um sacerdote que fazia os ritos aos deuses pagãos também na antiga Grécia. Ok? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se vocês perceberam alguma outra informação que eu não vi neste vídeo, vocês deixem aí nos comentários. Espero que vocês realmente tenham gostado. E curtam o vídeo, se inscrevam, ativem o sino de notificações e acompanhem os próximos vídeos, tá bom? Muito obrigado. Até mais.